Paz do Senhor e paz e graça para todos vocês. Que Deus abençoe rica e poderosamente as vossas vidas. Esse é o programa O Positivamente com Adalgisa Brito. E é com muito prazer eu ser a pessoa que tem dado a palavra de Deus para você. Você ser responsável como apresentadora para vocês. Para já eu gostaria de agradecer alguns pastores que têm ajudado bastante positivamente. Começo pela província do Bié. Um grande abraço, que Deus abençoe muito aquela província. E sem esquecer o nome do pastor Osborne, ele que é um pastor muito abençoado, que tem um ministério incrível e que Deus tem abençoado bastante. Muito obrigado pela sua vida, por me te conhecer e por esse programa fazer parte de ti. Se esqueça também do pastor Aratson. Ele é de cá de Luanda. Muito obrigado, tu e a tua esposa. Tem sido um grande suporte para mim. Tem sido um grande suporte para este programa. Que Deus abençoe rica e poderosamente as vossas vidas. E como não só tem muitos outros pastores, só estarei aqui a falar os nomes, são mesmo bastante. Mas a todos vocês, muito obrigada por essa realização do Positivamente. Sem esquecer, temos aqui o nosso convidado. É um pastor, na verdade, que é uma bênção. Digamos que eu conheci esse pastor, não foi por uma coincidência, mas foi porque Deus permitiu. O pastor que eu falo hoje, minha irmã, senta, porque na verdade vai ter que aprender bastante, beber bastante, porque ele é um homem que tem muita sabedoria de Deus, é muito usado, ele é entendido como o homem da fé. Nós falamos ele como o homem da fé, porque na verdade é um homem que nos inspira mesmo muita fé. Ele vai se apresentar para vocês. Pastor, apresenta-se para casa. Paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo mais uma vez. Chamo-me Alberto Saluve, vosso irmão, pastor da Igreja Central da Graça. Então estamos aqui para poder servir ao Senhor por meio desse programa. Então esteja ligado e penso que o Senhor vai abençoar a sua vida grandemente. Amém, amém. Pastor Saluve. Exatamente. É de Luanda? Amém, Luanda. Amém. Nascido em Luanda. Amém. Exatamente. Profissionalmente, como é que podemos descrever o pastor? São muitas coisas, pai. Amém. Muitas coisas ao mesmo tempo. Professor, estrategista digital, mais o quê? Social media, mais o quê? Consultor de imóveis. De imóveis. Exatamente. São muitas coisas mesmo. Muitas Amém. coisas. Conselho de Imóveis, para já é um projeto muito bonito. Okay. Para quem estiver nos acompanhar e tiver precisado de um terreno, de casa, é só entrar em contato conosco. A gente vai te passar o contato do pastor Alberto. Amém. Como estamos aqui, na verdade, para falarmos da palavra de inspiração, inspiração de fé, inspiração em Cristo. Sabemos que caminhar com Cristo é só por boca, mas na prática é muito difícil. O que o pastor tem a nos dizer com respeito à caminhada cristã? Bem, para mim a caminhada cristã, eu considero ela como um percurso que não depende muito da nossa velocidade. Amém. Não depende muito da nossa velocidade, mas do quanto nós somos resistentes na caminhada. Então, para mim a caminhada cristã é mais resistência do que velocidade. Amém. Exatamente assim. Amém. Amém. Cá em Luanda, sim. Por exemplo, eu não me converti aqui em Luanda. Me converti no Bié, uma bênção naquela província. Cá em Luanda, eu creio que o cristianismo teve um início. Teve um início. Então, eu quero que o pastor nos conte mais ou menos de como que foi esse processo para que hoje em dia a evangelização, a palavra de Deus tem sido muito abundante. Amém. Por cá, Luanda, se a memória não me está a enganar, penso que o movimento, reformador, posso assim dizer, essa reforma que veio até Angola, penso que começou nos anos 2006, 2007 e mais para frente. Então foi mais ou menos ali que também fomos afetados, fomos alcançados pelo Espírito de Deus. Amém. E permanecemos até os dias de hoje. Amém. Exatamente. Amém. Assim. Mas foi um movimento terrível, um movimento extraordinário, posso assim dizer. Foi um movimento extraordinário, alcançou-nos muito, mas muito cedo mesmo. E aí vivemos essa vida, entramos para essa vida
com o coração, entramos para essa vida com tudo que nós somos. Abandonamos amigos, abandonamos lugares que frequentávamos, decidimos então enveredar para aquilo que realmente faz sentido, Amém. que é a fé. E como é que foi a conversão do pastor? Amém, amém. Extraordinário. Amém. Glória a Deus. Mas foi muito bom, muito bonito mesmo. Né? A fé nos encontrou, como aconteceu com muitos homens de Deus, a fé nos encontrou, a palavra de Deus nos encontrou. Amém. Numa igreja denominacional, posso assim dizer, uma igreja, né, tradicional, posso assim dizer, uma igreja tradicional, nos encontrou aí. Éramos muito novos, e foi a partir desse ponto, desse princípio, que realmente recebemos a Cristo. Okay. E éramos jovens que cantavam nos grupos corais, cantávamos nos grupos corais, fazíamos parte dos grupos dos jovens. Já era de uma determinada igreja? Exatamente. Então, a fé nos encontra ali, né? A palavra, no caso, nos encontra ali, e nós decidimos abraçar, vimos que, afinal de contas, é algo bem diferente, que vale a pena abraçar, né? Percebemos o impacto. Ou seja, qual a diferença que vocês, vocês viam das palavras que vocês recebiam e daquilo que vocês já consumiam dentro da igreja onde frequentavam? Na verdade, a verdade é clara, né? A verdade, ela impacta a pessoa, e a verdade, ela transforma a pessoa. E logo que a verdade chegou a nós, percebemos que havia uma total diferença entre o que nós consumíamos e com aquilo que nós recebemos. E por isso vimos, não tem como, isso que estamos a ouvir aqui não faz sentido. Faz sentido abraçar isso aqui que estamos a ouvir agora. Por isso nós decidimos e abraçamos. Normalmente assim, abraçamos e começamos a caminhar. Mas também não foi fácil, houve muita repreensão nesse caso. Exatamente. A fé cristã não é fácil. Se eu disser aqui que a fé é fácil, estaria a enganar-me a mim mesmo, porque a fé não é fácil. Se olharmos para a história, não é tanto dos discípulos, até da história da igreja, dos pais, dos heróis da fé, vamos perceber que pessoas morreram, foram mortas famílias por causa da fé. Então a fé nunca foi fácil. Então, quando abraçamos a fé, também foi igual. Foi igual como aconteceu no passado com os outros, com os pais, com os que começaram a crer em Cristo. Então era muito embate por parte das famílias, amigos, entre outros familiares. É muito embate mesmo. E nesse processo, o que é que mais marcou? Sinceramente, muita coisa nos marcou. Muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo, que os detalhes às vezes fogem assim, né? Fogem de cabeça, falar de cabeça fogem, mas muita coisa nos marcou, né? Atividades, ter que enfrentar os pais, ter que enfrentar os pais foi uma das grandes coisas mesmo que nos marcou. Naquela dos pais disseram, se tu abraçares isso, continuares nisso, tu já não vais ter mais meu filho, esquece! E ouvi alguns relatos de que tem muitos que foram chotados de casa. Exatamente. Muitos mesmo foram chotados de casa, não dormiam em casa, tinham que se albergar noutros irmãos para ver se aquilo se acalmasse. Então não foi diferente conosco, foi mesmo difícil, ao princípio difícil, mas graças a Deus conseguimos ultrapassar. Os pais começaram logo a perceber, ou depois a perceber, que afinal de contas a coisa é séria. Perceberam que afinal de contas não era emoção, porque a emoção não dura 2, 3 anos, 4. Então a emoção que dura 3, 4 anos, isso não é emoção. Então eles começaram a perceber que não, afinal de contas é algo sério. É algo que, não podemos interferir. E deixaram-nos caminhar. Amém. Exatamente. E pode-se notar uma diferença do avivamento na altura em que o pastor se converteu e atualmente? Há uma, como é que eu diria? Há um abismo total. Há um abismo total. Há um abismo total da diferença. Muita diferença. Nós, quando começamos, a coisa estava mesmo a ferver. Já estava a ferver. Tanto é que nós ficamos que nem loucos. Praças, autocarros, hospitais, tudo que tem pessoa, ou em qualquer lugar que tivesse pessoa, nós aí estávamos para falar de Deus. Qualquer lugar que nós víssemos,
assim, espaçoso, nós aí pensávamos em implantar igreja. Era uma coisa fora do normal. Epá, sei lá, era uma coisa tremenda, tremenda, tremenda mesmo. Então, epá, foi mais ou menos assim, foi mais ou menos assim. Amém. E comparando com os dias atuais, epá, não é desmerecer, né, os tempos atuais, mas percebo que atualmente, epá, os crentes ficaram muito light, Estão muito muito. soft. Yeah, Estão tudo no yeah, muito relaxo. soft mesmo. Mas naquele tempo era mesmo uma coisa muito forte. Mas Yeah. tipo, eram assim, ou seja, entrou um avivamento cá em Luanda, vossos encontros eram em núcleo, ou seja, não tinha aquilo tipo Ministério X, tinha separação, eram todos ligados. Não, a princípio, cada um tinha assim um seu local para se reunir, né? Éramos núcleos, não começamos com a ideia de igreja, né? Começamos com simplesmente a se reunir, os jovens que se encontravam para se reunir, adorar a Deus e tudo mais, tudo mais. Yeah, não tínhamos essa de ministério, igreja, não, era simplesmente reuniões, né? Tanto é que nós estávamos nas nossas reuniões e tínhamos também os cultos na igreja, onde Ok, nós ainda fazíamos parte. ok, Exatamente assim. ok. E será que o enquadramento de igrejas também pode chegar a ser um dos responsáveis motivo de que não haja assim a mesma motivação, a mesma Vivamente. energia, assim? Ok. Será que isso interfere? Não, mas penso que não é isso que interferiu, né? Interferiu nesse, posso assim dizer, nesse esfriamento. Penso que é mesmo a percepção das pessoas, né? A percepção dos próprios cristãos. Yeah, penso que as pessoas começaram a atingir níveis que depois parece que começaram a confundir, né? Confundir as coisas. Acho que muita gente se perdeu nisso, na questão de atingir níveis. Yeah, muitos, mas muitos se perderam nisso. Tanto é que depois começou a haver esse Todo mundo, esfriamento. todo mundo ali queria se sentir que eu também posso, eu também estou, também tenho já assim uma certa responsabilidade, também tenho que estar acima. Não, mas não é Yeah. basicamente. Não é basicamente os níveis, posso assim dizer, eclesiásticos, ou os níveis de liderança, uma coisa assim, não. Mas níveis sociais, Sociais, exatamente. As ok? pessoas começaram a atingir níveis sociais e depois não começaram, ou passaram a não gerir muito bem, né, as questões sociais com as questões de fé. Penso que aí começou a haver uma dificuldade de fazer essa intrusão entre a fé e as questões sociais, Social. né? Refiro-me a casamentos, as pessoas começaram a casar, as Até pessoas começaram a ter boas boas oportunidades de oportunidades de emprego. empregos. E então, tudo isso, que não deveria ser o motivo, mas tudo isso começou a interferir para que houvesse essa retardação, esse esfriamento, né, por parte dos tempos atuais. Amém. Exatamente Amém. assim. Também vimos que nós ouvíamos falar muito de ministérios, tinha uma união muito diferente que as igrejas atualmente têm. E acho que tinham mais contactos, acho que tinham mais preocupação de como o ministério do fulano está andado, o pastor fulano está andado, acho que tinha mais aquela informação. Mas agora acho que nós conseguimos ver uma fuga sobre tudo isso. E aqui, nesse caso, o pastor disse que o que interfere aqui é mais aquilo que é a vida social. Yeah, por acaso, né, a vida social. Mas, epá, eu penso que as igrejas, né, foram se fechando. Yeah. Como disse anteriormente, havia mais ligação, mais preocupação do que se passa com o outro lado ou com o outro. Depois, né, as igrejas começaram a se fechar, eh, até um certo ponto, com uma certa razão, né, porque estavam a vir outras questões doutrinárias, estavam a entrar questões doutrinárias nas igrejas que estavam a complicar muito. E nesse ponto mesmo do Yeah. pastor, o que o pastor tipo, gostaria de passar? Visto que nós estamos a analisar aqui uma diferença e pegamos um ponto sobre ministério e igreja, eu quero que o pastor tenha um ponto de vista de como poderíamos ter lidado com essa situação. E eu quero que o pastor explique mais ou menos no teu ponto de vista de como é que, na verdade, se tem pessoas que ainda estão nessa ignorância, que o meu social lhes mudou em algum sentido, trabalho, talvez, tem muitas outras
outras preocupações que não está mais muito encaixado na obra de Deus. E ao pastor, o que é que gostaria de passar? Bem, na verdade, o que eu podia passar, o que eu podia dizer para crentes cristãos como eu, que abraçaram a fé e abraçaram muito cedo, é simplesmente algo importante, que nós estamos aqui de passagem, já estamos por essa terra de passagem, ninguém vai levar nada por aqui. Tanto que a Bíblia diz que ninguém trouxe, ou que ao nascermos não trouxemos nada, e né, partindo também não levaremos nada por essa terra. Amém. Então penso que essa convicção tinha que preencher o nosso ser, tinha que preencher os nossos corações, e devíamos fazer as coisas, mas atentando ao que é prioridade para nós, ao que realmente importa. E o que realmente importa é o quê? É a eternidade, é o reino dos céus. Então as pessoas podiam trabalhar, as pessoas podiam casar, podiam ter filhos, podiam fazer qualquer coisa que quisessem, podiam fazer os seus negócios normalmente, mas podiam atentar àquilo que realmente importa. Porque no final da conta, né, ou no final de tudo, o que vai importar é isso, a nossa eternidade. Amém. Por onde passaremos a nossa eternidade. Isso é que importa. Senão, casa, carro, filhos, isso são acessórios. E isso são, como é que se diz, bagagem. São bagagem, mas o essencial é mesmo o reino dos céus, é a nossa vida eterna, a nossa eternidade. E se calhar há muitos que estavam no seio de cristão e por uma razão desistiram. Por uma razão decidiram sair daquilo que era a vontade de Deus, seguiram outros caminhos. Essas pessoas, o que é que o pastor gostaria de passar para essas pessoas? Primeiro, eu lamento bastante, né? Por aqueles que outrora abraçaram a fé, mas por N e variedíssimas questões tiveram que abandonar a fé, né? Eu lamento muito, porque não é o melhor caminho que tomaram. Não é o melhor caminho que tomaram, mas sim o pior caminho. Mas nada está perdido, Ainda é possível essas pessoas tomarem consciência e voltar como fez o filho pródigo. O pai ainda espera pelo filho, incansavelmente espera pelo filho na janela, aguardando que o filho volte. Assim é o nosso Deus. Então, para mim, o que eu podia dizer para essas pessoas, para esses irmãos, é que ainda dá tempo, ainda é possível voltar, é possível vir, é possível abraçar novamente a fé, é possível. Amém. Porque por esse caminho, meu irmão, não é o caminho não é o caminho certo. O caminho certo está ao lado de Deus, está ao lado de Cristo. Amém. Por esse caminho, é o caminho da dor, é o caminho da aflição, é o caminho da perdição. É um caminho sem fruto e sem futuro também. Amém. Nós entendemos assim o pastor como homem de fé. Amém. Vamos entrar naquilo que mais sobre o nosso pastor. Por que nós entendemos assim o pastor como homem de fé? Por que é definido como isso? Amém. Eu sou alguém que, né, não melhor que ninguém, tem grandes homens de Deus dos quais eu tiro o chapéu, né, bato pala, são homens que têm feito muito por esse evangelho, mas por aqui eu prezo muito pela fé, muito mesmo pela fé em Deus, pela confiança no Senhor. Prefiro acreditar mais na palavra de Deus do que naquilo que eu penso. Prefiro mais acreditar na palavra de Deus do que no que acontece ao redor de nós. Prefiro acreditar mais no que Deus disse ou no que Jesus disse do que no que os homens dizem. Então, por isso, considero-me um homem de fé. E as pessoas também consideram assim, um homem de fé. Que apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, eu mantenho os meus olhos fitos em Deus. Prefiro confiar mais nele do que nos homens. Amém. Confiança é tudo. Amém. E qual foi uma das escolhas mais difíceis que o pastor teve que decidir? Uma situação que o pastor teve que decidir? Amém. São perguntas difíceis. Amém. São perguntas difíceis. São muitas, né? São muitas, mas penso que na vida há vezes que temos que pôr os pés no chão, né, e tomar decisões muito sérias, porque
decisões mudam o rumo das nossas vidas. Uhum. Não se pode errar nas decisões. Então, são muitas questões, né, que por acaso tive que tomar, são muitas decisões que tive que tomar, né, e que me marcaram bastante. Uhum. Exatamente. Tive que largar determinadas amizades, Uhum. no reino, inclusive. Tive que Isso largar. por um propósito. Sim, por um propósito. Uhum. Porque, na verdade, eu penso que no reino há aqueles tipos de pessoas que, como é que diria, são tóxicas, né? No mundo também existe isso, mas também no reino existem essas pessoas, são tóxicas. Você percebe que ao lado dessas pessoas você não cresce, de nenhuma das formas. Então, já houve necessidade na minha vida de fazer muitas vezes ou tomar essas decisões, né? Para que pudesse dar um upgrade na minha vida, né? Espiritual. Porque aquelas amizades que te sugam, são homens de Deus, né? Dizem ser homens de Deus, mas você percebe que sugam-te. Então, essa é uma das coisas que também, uma das decisões, né, que eu tenho que tomar. E são variadíssimas, né? A cabeça agora não me vem, mas são várias, São várias. são De várias. todas elas, se arrependes? Arrependimento não. Uhum. Arrependimento não. Não tenho arrependimento, porque ao tomar estas decisões, né, estive bem consciente, e não estive bem consciente e não tenho remorso nisso. Não tenho remorso nisso. Uhum. Exatamente. Amém, amém. Como homem de fé, né? Amém. Como homem de fé, um título nesse caso. Amém. E como homem de fé, hoje em dia, se nós conseguimos ver, na verdade, que tem pessoas que por nada se desmotivam. Simples só porque tentaram em alguma situação, tentaram alguma oportunidade, tentaram qualquer coisa na vida, do nada desistem facilmente. E acho que o pastor tem algo aqui a dizer sobre isso, acho que se desmotivam facilmente. Tenho, por acaso tenho Por alguma uma coisa. experiência própria, porque eu creio que a decisão que o pastor tomou foram decisões muito complexas. Nesse caso, tem pessoas que também vivem em situações tóxicas, como o pastor aqui falou, tóxico, que devem se desfazer, mas agora como identificar que nessa circunstância onde eu me encontro não me faz bem? Como me livrar disso? Bem, na verdade, tudo parte, né, tudo parte de nós, né, tudo parte de nós, ao princípio ou seja, tendo em conta que, né, você não se sente bem com alguma coisa, ou que a pessoa não se sente bem com alguma coisa, com alguma amizade, com algum ambiente, com alguma experiência, então tudo parte de nós. Nós é quem definimos, né? Nós é que definimos, né, onde estar, com quem estar, então tudo parte de nós. Então, se a pessoa sabe que aquela amizade não lhe faz bem, que aquele ambiente não lhe faz crescer, então a pessoa pode muito bem tomar a decisão de sair daquele meio, de largar aquela amizade. Então, não podemos, como é que se diz, nos castigar, né, naquelas amizades que não nos ajudam para nada. Porque há amizades que não podemos continuar com elas mesmo estando no reino, porque elas vão nos regredir. Porque há muita gente que se desconverteu, abandonou a fé, não foi por talvez estar no meio de ímpios, de pessoas que não abraçaram a fé. Foi mesmo por estar no meio de pessoas que se dizem ser da fé. Mas é o quê? É que as suas conversas, os seus pensamentos são totalmente distantes do que a palavra nos recomenda. Amém, amém. Então, com esse tipo de pessoas não tem por que insistir. A Bíblia declara em Coríntios, né, que as más conversações destroem os bons costumes, as más companhias destroem os bons costumes. Então, se você tinha bons costumes né, tem bons costumes e o teu seio, ou o meio em que você está rodeado, né, estão ali a fazer coisas desnecessárias, com certeza que eles vão destruir os teus bons costumes. Amém. E também tem relatos, tem testemunhos de pessoas que foram feridos dentro da igreja. E nós temos uma mente de que a igreja é um lugar de refúgio. A igreja é um lugar para pessoas que se sentem rejeitadas,
É um lugar onde podem encontrar conforto, esperança, muita coisa mais. Mas tem relatos, tem situações que temos vivido todos os dias, que em vez da igreja acolher, machuca. E é isso o pastor falou sobre tóxico, então é bom tocar também nesse aspecto. Porque eu vejo que a igreja tem que ser um lugar onde cura, na verdade. E não deve ser simplesmente um lugar onde, tipo, tenho que falar porque eu sei que esse povo oferta. Eu tenho que pregar porque esse povo me dá sempre também algo em troca. Mas agora, como é que anda a situação, tipo, a alma dos membros? Como é que anda a vida lá fora da igreja dos membros? Porque às vezes o pastor não consegue lidar com toda a demanda. Okay. E que às vezes a pessoa que nos fere pode ser um irmão que também só vem, faz parte tem uma responsabilidade na igreja, mas o pastor pode não saber o que o irmão faz por detrás com muitas outras irmãs ou irmãos. Então, tem pessoas que talvez não conseguem se livrar disso, não conseguem se abrir com respeito a isso. E aí, sendo pastor, na verdade, o que é que tem como, tipo, poder nos falar sobre essas situações? Porque a pessoa dentro das igrejas são feridas. Yeah. Bem, na verdade isso acontece na igreja, né? Nós, né, nós seres humanos, vemos a igreja como um lugar de refúgio, como disse. E está certo, não está errado, né? Porque é assim mesmo, é para isso que a igreja foi constituída na terra, para ser o lugar de refúgio, né? Tanto que Jesus disse que vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então, é completamente certo pensar assim, que a igreja é o lugar de refúgio, e não pensa mal, né? Quem pensa assim, né? E precisa-se entender o quê? Que apesar da igreja ser um lugar de refúgio, a igreja ainda é constituída de homens. Amém. Exatamente assim. Né? Há quem pense que, né, as pessoas que estão na igreja são anjos. São anjos e o que acontece lá é tudo dos céus. Tá? É do outro nível. Quando, na verdade, quem está lá são homens. As pessoas que estão lá são homens. Ainda não foram arrebatadas. Então, vem às vezes com aquela ideia fictícia ou talvez imaginária de que na igreja eu vou encontrar os céus. Não, na verdade você encontra os céus, mas não na sua plenitude. Porque os céus de verdade, na sua plenitude, é assim quando vai acontecer, ou virá, ou entraremos quando Jesus voltar. Então, temos de ter essa consciência que na igreja tem homens, e os homens são falhos. Os homens são falhos. E a qualquer momento os homens vão te ferir. Não importa quem você seja, não importa o teu nível de comunhão com a pessoa, mas por ser homem, por sermos homens, acabamos sempre ferindo um ou outro. Então, as pessoas não podem pensar que quem está lá na igreja é anjo, mas são homens, os pastores são homens, os líderes são homens, e têm as suas falhas, têm as suas limitações. Quando estiverem a falar muito, falham, tropeçam. Isso acontece em todos os lugares, em todas as igrejas. Por isso é que você vai ver que em todas as igrejas tem pessoas que são feridas. E acontece. E vai acontecer sempre até que o sumo pastor venha. Amém. Enquanto isso, não vai acontecer. Então, as pessoas não podem ir para a igreja com essa ideia de que não vão ser feridas. Não podem ir com essa ideia de que na igreja é um encontro... quer dizer, é um mar de rosa. Não, a igreja é um mar de rosa, mas também é um mar de espinho, posso assim dizer. Né? Tem essa duplicidade. Exatamente assim, porque ainda é constituída por homens. Amém. Então, quem foi ferido na igreja, por algum motivo, não pode ser motivo de desistir. Até porque o nosso asseguramento não é sobre homens. Quem nos assegura é Cristo. Então, quando o que o irmão disse lhe feriu e é motivo de se afastar, faltou alguma coisa aí. Alguma coisa não está muito bem. Amém, exatamente. Amém. E, bem, o pastor vai ter que falar também dessa situação. Pastor, pode falar, é muito normal. Okay. Bem, o pastor passou por uma situação muito difícil. Okay. E passou por uma situação de enfermidade. E
E, epá, é uma situação que, na verdade, estimulou fé para muitas outras pessoas que estiveram próximo ao pastor. Então, quero que o pastor diga, pelo menos, uma experiência que passou enquanto estava aí nessa situação. Opa. Uhum, Por acaso, eu sobre isso não tenho muito a dizer uhum, quando me perguntam, né? uhum. Foi uma situação difícil, não para mim, né? Mas para quem viu. Sim. Yeah, porque eu realmente não Uhum, vi, não sei praticamente, absolutamente de uhum, nada. Mas para quem viu foi difícil. Os uhum, irmãos, né? A família, principalmente a família, uhum, esteve, né, para e passo com a situação. É que ficou totalmente abalada, constrangida, mas também, né, do outro lado, estimulou a fé a muitos, como uhum, disseste, uhum, estimulou a fé a muitos, a membros da família, né, a irmãos e a pessoas assim, um pouco mais distantes. Então uhum. estimulou muito, tanto que muitos na família decidiram se converter depois de verem aquela situação. E foi uma Uhum. situação, bem dizer, né, difícil para quem viu, difícil mesmo, Amém. né? Estive praticamente em coma, não sei quantos dias, Uhum. já, estive em coma, mas graças a Deus o Senhor livrou-me, graças ao Senhor rendemos, porque foi Deus, foi Uhum. mesmo Deus, não foi a mão de Era homens. uma situação que para os médicos não tinha mais Não solução. tinha solução, os médicos olhavam aquilo e simplesmente diziam, pá, daqui é só esperar a hora. Uhum. Yeah, os médicos só diziam isso. E quando se aproximassem a família, os médicos diziam: esse vosso parente, vocês têm que orar muito, porque aqui Acabou. acabou, não tem como. Tanto que as máquinas não sinalizavam nada, absolutamente nada do que sentia, né? Ou do que se via, no caso. Não sinalizavam nada as máquinas. Uhum. Tudo. Tudo negativo. Estava a Mas se eu, lutar com algo que não sabia de concreto o que era. exatamente. Porque os médicos diziam assim: o paciente está grave, Uhum. mas não tem nada. Era assim que dizia. É. Yeah, então foi mesmo uma situação difícil. Também, Uhum. depois da minha recuperação, estimulou-me muito a fé. Amém. Comecei a ter uma outra visão do mundo, uma Amém. outra visão das pessoas, né? Uhum. Aprendi a amar mais. Amém. Yeah, Amém. ensinou-me a amar mais as pessoas, a se interessar Uhum. mais com as coisas dos outros. Uhum. Né? Por exemplo, enfermidade, óbito. Yeah, criou um sentimento muito forte em mim. Uhum. Exatamente. Amém. Amém. Yeah. E tipo, o pastor passou por isso. Diz que te estimulou a amar mais, ter mais afeto com as pessoas. Só falou que estimula, tipo, para quem não passou por isso e tem algumas atitudes erradas com pessoas, às vezes, quando tem oportunidade para ajudar, não ajuda, tem para falar, te amo, não fala, essas coisas assim. E a pessoa que, tipo, tens algo a dizer para essas pessoas. Hum. Por acaso. Yeah. Eu Uhum. aprendi bastante depois desse tempo, bastante. Uhum. E depois dali, os meus sermões mudaram. E os Uhum. meus sermões mudaram. A minha forma de falar para as pessoas, ou com as pessoas também, mudaram bastante, né? Uhum. E ganhei uma outra visão da vida, uma outra visão do mundo. Percebi, né? Nós percebemos, mas percebi profundamente que a vida é breve. Amém. A vida é breve. E há quem vive como se a vida não tem fim. Exatamente, como se a Uhum. vida não tivesse fim, mas a vida é breve e é preciso amar. Uhum. Yeah, é preciso estar perto. Yeah, é preciso Amém. estar perto, é preciso se aproximar, é Amém. preciso se interessar com a coisa do outro, com a Amém. preocupação do outro. Amém. Yeah, é preciso aquilo que a Bíblia fala de amar ao próximo. Uhum. Né, nós às vezes falamos só de palavra Uhum. e na prática fica um pouco distante. Yeah, quer dizer, a nossa fala com a prática, com a realidade, tem um desligamento, posso assim Uhum. dizer. Uhum. Yeah, então, penso que as pessoas, nós crentes, cristãos, homens de Deus, filhos de Deus, pudéssemos, no caso, ver as pessoas com um pouco mais de afeto, com muito mais, posso assim dizer, com Amém. muito mais de afeto, pudéssemos ver as pessoas como irmãos, Uhum. e a se importar mesmo com a situação do outro, Amém. e a sentir mesmo a dor do outro, porque essa vida Uhum. é breve, aquilo, conforme a Bíblia diz, é como a neblina que passa, Uhum. é como o vento, é como o sopro. Então é preciso se interessar mais, porque daqui a pouco, talvez hoje, talvez amanhã, talvez depois, não sabemos,
E a Bíblia fala que o amanhã pertence ao Senhor, a nós simplesmente o hoje. Então, talvez a qualquer momento pode acontecer algo conosco, então precisamos, né, estar mais perto, estar mais preocupado. Amém. Yeah. Amém. Epa, o amor no céu dos irmãos é que nunca deve faltar. Ele é o sustento, ele é que nos dá vida, ele é que nos liga. Porque aquele que dizer que ama Deus que nunca viu, mas não consegue amar a pessoa que ele vê, na verdade nós entendemos essa pessoa como um mentiroso. Porque não tem como você amar Deus e não amares o teu próximo. Isso não tem cabimento. Então, ama mais as pessoas, busca mais Deus, se entrega mais na obra de Deus, porque Ele, na verdade, está à procura mesmo de verdadeiros adoradores. E você é verdadeiro adorador, amém? Amém. Bem, estamos em nossa reta final. Amém. Já, rápido. Amém. Amém. Estamos na nossa reta final, mas sempre ao término, o pastor, ou seja, o convidado tem sempre alguns trechinhos para poder falar algo para casa. Passa a palavra ao pastor. Bem, o que eu queria dizer, né, brevemente, eu vou fechar, né, com uma historiazinha, que me impactou bastante e penso também que vai impactar a quem estiver a ouvir ou a quem tiver contato com esse programa, com esse vídeo. É a história de uma moça, ela chamava-se Doralice. Doralice, uma moça. É uma moça que sofria de depressão. Estava muito deprimida até. Estava muito deprimida, não que sofria, mas estava muito deprimida. Né? Não via mais sentido na vida, não via mais sentido de viver a vida. E Doralice, né? Ela tinha praticamente tudo. E os seus pais tinham muitos bens, eram bem-sucedidos. Mas é que, pá, ela não via sentido porque sentia um vazio total na vida dela. Então, Doralice decidiu pôr um fim à sua vida. A história diz que Doralice pegou em químicos muito fortes e tomou, e aquilo começou a denegrir totalmente os órgãos dela, começou a destruir os órgãos dela por dentro. Os pais perceberam que, afinal de contas, a filha tinha tomado um químico muito forte, alguns químicos muito fortes, e perceberam que ela estava à beira da morte. Foi assim que ligaram para um doutor, ou convocaram o melhor doutor da cidade ou do país, para que pudesse vir intervir na causa de Doralice. E aquele doutor apressadamente saiu, foi ao encontro dessa moça. Na casa dela encontrou que a moça estava prestes a morrer. E o doutor fez de tudo, entraram em operações, cirurgia, fizeram de tudo e, graças a Deus, conseguiram salvar a moça, Doralice, conseguiram salvar. E aquilo foi um marco histórico, posso assim dizer, aquilo marcou a cidade, o país. Como esse doutor conseguiu fazer isso? E voltaram para casa, recebeu alta, foi para casa a moça. E o país convocou uma espécie de uma, como é que diria? Uma jornada científica, um congresso científico, em que o doutor pudesse vir dar depoimento ou falar do que aconteceu. E o doutor foi lá, preparou-se de manhã para ir para lá, para o evento. Todas as câmeras, todas as mídias estavam lá para ouvir o que realmente aconteceu, como o doutor conseguiu salvar aquela moça. E o doutor preparava-se para o encontro e logo de manhã ele recebe uma ligação e a chamada era exatamente da casa da moça, da Doralice. E os pais da Doralice disseram: doutor, Doralice que você salvou acaba de morrer. E o doutor simplesmente parou. Ele estava a se preparar para ir ao congresso. Parou e desfez o congresso. Desfez o contrato com o congresso e rapidamente foi ao encontro da família de Doralice. A história diz que o doutor chegou lá, encontrou a moça toda, né, sem vida, pálida. Quer dizer, perdeu a vida no caso. Ele olhou para a moça e começou a chorar. Doralice, me perdoe. Começou a chorar muito. Os pais também não entendiam porque depois o doutor disse: eu simplesmente fui capaz de te curar exteriormente, mas eu não fui capaz de te curar interiormente. Não fui capaz de curar a tua ferida interna.
não foi capaz de enxugar, né, a lágrima da alma. E o doutor chorou amargamente, chorou amargamente. Então, na verdade, o que eu quero com isso dizer, com essa história dizer que Jesus está preocupado muito mais com o nosso interior Amém. do que com o nosso exterior. Amém. Então, Jesus preocupa-se muito mais em salvar a nossa alma, em curar a nossa alma, do que o nosso exterior, do que o que acontece por aí, por aí. Porque às vezes, atualmente, né, há muitos cristãos feridos, há muitos cristãos que foram afetados por várias situações e por essas várias situações têm muitos ferimentos. Então, eu quero dizer que Jesus pode te curar, Jesus pode curar a tua alma. E agradeço bastante por esse Amém. momento, me agradeço bastante. Amém. E ainda aproveitando o mesmo momento, dizer que sou muito grato porque tenho uma esposa abençoada, Amém. muito abençoada, muito servil, né? Amém. E me ajuda bastante, tem me ajudado bastante. E as pessoas perceberam logo, né, na enfermidade em que eu passei. Então, gostaria de deixar um Deus te abençoe, mulher, porque realmente tem sido um suporte para mim, né, de lá para cá. E aos homens de Deus também, né? Os homens de Deus com os quais estamos sempre na fé, na batalha, servindo ao Senhor na Igreja Central da Graça, né? Os presbíteros, os diáconos, né? E outros líderes. Deus abençoe muito as vossas vidas, porque tem sido para mim um grande suporte, uma grande fonte de inspiração. E agradeço bastante por esse momento, né? Amém. Amém. Nós é quem agradecemos a disponibilidade do pastor e por estar aqui a nos blindar com experiências. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que o Positivamente existe. É para enxugar aquilo que muitos homens de Deus vivem, aquilo que eles têm, é que nós, como você também, né, precisa de ouvir para que você possa aprender e se motivar. Então seja muito persistente nos nossos programas, assiste bastante e não esqueça de subscrever e partilhar para que possamos crescer todos juntos. Tu serás o meu próximo convidado. É simplesmente seguir a nossa página, o Positivamente com a Adalgisa Brito. Estamos diretamente no YouTube, onde você está nos acompanhando. Também estamos no Facebook e no Insta. Siga nossas páginas e Deus abençoe a tua vida.